Estamos ao vivo, mais um domingo abençoado, livres do temor do mal, com uma expectativa diária da manifestação do amor de Deus, da graça que existe em nossos corações. Somos mais do que vencedores porque o Espírito do Deus Altíssimo habita em nossas vidas. Nós somos abençoados. Você é um abençoado. Eu sou seu irmão Marcos Felipe, do Ministério Graça e Intimidade na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Talvez seja a primeira vez que você assista o nosso encontro. Eu quero lhe fazer um convite para os nossos encontros de fé em nosso canal no YouTube, para que você se inscreva no canal do YouTube, dê o seu like, para que o YouTube possa divulgar e ampliar a nossa comunicação a mais pessoas, e acompanhe o nosso trabalho do Ministério Graça e Intimidade, um ministério que divulga, que compartilha a genuína graça de Deus. Nós não somos uma religião, nós não somos uma denominação, embora tenhamos um nome, mas nós somos eleitos, escolhidos, filhos amados, pessoas que encontraram-se, ou melhor, dizendo, Deus nos encontrou, e desde que nós nascemos, já tínhamos o Espírito de Deus, porque depois da cruz, todos os que nascem, já nascem com o Espírito Santo de Deus. Não há aquela busca pelo Espírito Santo, porque Ele já está em você, Ele já está em mim, Ele já está em nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, para agradecer ao único, ao soberano, ao eterno, ao Deus verdadeiro, ao Deus que Ele não tem limite de tempo, o Deus que é o Criador de todo o universo, de toda a terra, da sua vida, da minha vida e desta graça maravilhosa. Uma palavra de oração e gratidão ao nosso Deus, Todo-Poderoso Senhor do céu e da terra. A Tua bênção está em nossas vidas. Hoje nós não precisamos mais falar Deus te abençoe, porque a bênção de Deus está em nós. Hoje nós não precisamos mais fazer rituais de jejum, rituais de óleo ungido, rituais que foram estabelecidos dentro da lei mosaica, porque o ritual completo está dentro de nós. O seu Espírito, a tua plenitude habita as nossas vidas. Mas mesmo assim, nós entendemos que é necessário diariamente o crescimento, o desenvolvimento desta graça, uma busca interior, uma busca dentro de nós mesmos, para que nós possamos expandir o teu reino, possamos expandir o teu ministério, o reino eterno que está em nós, aqueles que nos cercam, aqueles que hão de nascer nesta terra. Por isso, ó Deus, usa-nos nesta manhã para compartilhar da tua graça maravilhosa, do teu amor, da tua bondade, do teu poder que inunda os nossos corações. Nós não aguardamos a tua volta porque o Senhor já voltou, o Senhor está em nós. O Jesus de Nazaré voltou um dia para julgar a Jerusalém, para julgar aquele povo que o traiu, que o crucificou. E dentro desta palavra, Pai, nós ensinamos, nós complementamos os teus ensinamentos, porque o Senhor, que não é mais o Jesus de Nazaré, mas é o Cristo que vive em nós, nos deu esta competência, nos deu esta condição de compartilhar a tua graça. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua constância em nossa vida. Amém e amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, meus irmãos em Cristo Jesus, filhos do Deus Altíssimo, Ministério Graça e Intimidade de Macaé e das cidades limítrofes, nossos irmãos que estão em Rio das Ostras, irmão Silvio, irmã Sandra, irmã Sheila, os demais irmãos, tia Betinha que está no Rio de Janeiro, Adalberto, minha irmã Lenise, minha família, aqueles que estão compondo o ministério aqui em Macaé, pastor José Luiz, irmã Marinha, irmã Isabel, irmão Walter, irmão Guilherme, irmão Stefan Ilie, irmã Raíssa, irmão Rogério, aqueles que estão se achegando, nossos irmãos ali de Unamar, temos um ministério, não Graça e Intimidade, mas outro ministério que prega a graça de Deus em Unamar. Um grande abraço aos irmãos, aos nossos irmãos de São Gonçalo, Messias Soares, que tem também anunciado o nosso canal pela internet,
pastor Geraldo, irmão Geraldo Moraes, irmão Elcio de Jesus, irmão Júlio Chaves, irmão Cristiano França, enfim, aos pregadores da graça de Deus, a nossa salvação, o nosso abraço, a nossa oração para que Deus multiplique cada vez mais, para que Deus faça crescer esta mensagem genuína da graça de Deus. E a você que conectou-se neste momento pela internet, ou você que já passou-se uma semana, um ano, 10 anos, 50 anos, que ligou aí no YouTube para assistir a nossa voz, fica ligado conosco nesse momento, ouça, pesquise, busque, interaja, faça a sua pesquisa para confirmar se aquele evangelho que nós estamos pregando, se é o genuíno evangelho de Deus. Nós vamos louvar nesse momento. Vou pedir a nossa contra-regra, que diminua um pouco o nosso som ali, nossa estrutura, obrigado. É comum, eu tenho observado alguns irmãos que trabalham com as suas famílias, né, como o irmão lá do Recife, nosso irmão Elivelton, trabalha com sua esposa, com seus filhos, e todos nós fazemos assim porque é muito importante a unidade familiar, guardando as pequenas diferenças que existem, mas eu tenho visto Cristiano França com a sua esposa, o apoio, irmão Geraldo Moraes com a sua família, o apoio que as pessoas têm das famílias, e é normal, né, ter como contra-regra a família, isso é comum. E a nossa gratidão a Deus pela vida de cada família que compõe o Ministério da Graça de Deus, que é um ministério gigantesco. Como diz no meu louvor Somos Justos, Deus levantou uma voz, um grande ministério, que é composto de vários outros ministérios. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa visão de entender que a família de Deus ela é imensa. Então, nós vamos louvar com algumas músicas, com alguns louvores e letras que mostram essa revelação maravilhosa da graça de Deus. O primeiro louvor é a Porta da Graça, do nosso irmão Gilmar, pastor Gilmar, lá de Goiás. Bonito e excelente louvor. Quando a porta da graça se abrir, eu entrei pela fé de Jesus, encontrei salvação, encontrei seu perdão, fui reconciliado à família de Deus. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu possa fazer, não vai anular o que ele fez, pois a graça não é o que eu faço, graça é o que ele fez. sou abençoado Com todas as bênçãos, eu não preciso sacrificar, o preço foi pago, preço tão alto. Eu só preciso confiar no que ele fez, no que ele faz e reinar, e reinar em vida. quando a porta Da graça se abriu, eu entrei pela fé de Jesus, encontrei salvação, encontrei seu perdão, fui reconciliado à família de Deus.
anula, não vai anular o que Ele fez, pois a graça não é o que eu faço, graça é o que Ele fez. Sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não preciso sacrificar. O preço foi pago, preço tão alto. Eu só preciso confiar no que Ele fez, no que Ele faz e reinar. e reinar. E reinar Em vida, em vida. em exatamente isso daí. Reinar em vida é o que nós, os filhos de Deus, os seus abençoados, fazem após a cruz do Calvário, com o reino estabelecido. E os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmeza e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é Sempre eterno, firmeza e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E nós adoramos ao que não vemos, mas sentimos e entendemos que há um reino precioso dentro de cada um de nós. Há um reino estabelecido pelo Deus Todo-Poderoso na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Nós fizemos alguns agradecimentos e queremos fortalecer apenas a nossa gratidão àqueles que têm acompanhado o nosso trabalho. Irmão Kleber de Realengo, não tem tido contato com o irmão Kleber. Caso o irmão Kleber esteja nos assistindo, nos dê um retorno. A nossa gratidão ao Adalberto, ao nosso cunhado Adalberto, que tem abençoado o nosso ministério, que também tem orado por nós, que tem estado presente de forma espiritual. É um trabalho abrangente, o nosso trabalho ele abrange não somente Macaé e as cidades limítrofes, mas como toda a terra, com certeza. Provavelmente algumas pessoas que vão nos assistir na China, no Japão, na Etiópia, na Irlanda, toda a terra, em todo o globo terrestre. Hoje, graças a Deus, nós temos esta possibilidade, esta condição de ter a terra alcançada pelo Evangelho da graça de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento. É uma passagem bem conhecida. Eu vou citar no livro histórico de João. Nós falamos de livro histórico porque Evangelho só existe um, o da graça de Deus. Ou melhor dizendo, o Evangelho foi dividido em duas vertentes, o da circuncisão e o da incircuncisão. Nós vamos abordar um pouco sobre este tema daqui a pouco. Quero que você abra o João, livro histórico de João 8:32. Enquanto você abre a Bíblia, eu também. Hoje nós seremos um pouco mais breve. Eu quero ler aqui com você. É uma passagem deste livro muito conhecida. E há muitas pessoas inteligentes, doutores, que ainda não tiveram esse entendimento, essa revelação, da mesma forma que foi levada ao apóstolo Paulo. E hoje, há pessoas que estavam há 30 anos, há 40, 60, dentro das chamadas igrejas, independente do nome denominacional, e a graça lhes foi revelada. Nós temos acompanhado isso. Pastor Geraldo Moraes, muitas pessoas no canal do irmão Geraldo Moraes têm dado esse testemunho, e eu acredito que posteriormente muitos que nos acompanham também vão trazer esse testemunho de vida. Eu mesmo sou um que vivi 24 anos dentro de uma chamada denominação evangélica, mas eu fui alcançado por esta graça maravilhosa e cresço dia após dia neste conhecimento. Antes, porém, eu quero reforçar com você que vai nos assistir pelo YouTube. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, o nosso canal do Instagram, no nosso Facebook, Marcos Felipe, e o canal do Ministério Graça e Intimidade. Você dê o seu like. Nós vamos deixar aberto o nosso chat lá no YouTube, para você poder colocar o seu comentário, fazer o seu comentário. Eu peço a vocês que estão conosco no MGI, dê o seu like, aumente a quantidade de likes em todas as nossas lives. Você gostou, dê o like, ou até mesmo dislike, não há problema, mas vá lá. Os irmãos do MGI, os abençoados do MGI,
em nossos mais de 60 vídeos. Quem não deu like ainda, assista, dá o like lá, vamos ampliar, para que o YouTube possa reconhecer a amplitude deste conhecimento, deste conteúdo, que possa ser indicado a outras pessoas e nós venhamos a crescer. O nosso canal tem crescido em número, nós estamos com mais de 60 pessoas, é pouco ainda assim. Nossa meta é ultrapassar o número de 1000. O irmão Messias esteve conversando comigo há poucos dias e falou: "Não, Marcos, não se preocupe, é assim mesmo, nós quando começamos, fomos por um bom tempo com 50, 60, quando chegamos a 100, 150, rapidamente estouramos a 1000, e assim convide um amigo a fazer a sua inscrição, é de graça no nosso canal, e eu estou reforçando isso pela importância que tem a questão do trabalho no YouTube, é muito importante sim, a divulgação da graça de Deus, independente de mais tarde nós retornarmos ao espaço físico. Então, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante, quando nós falamos de liberdade, a liberdade ela é um estado, onde você passa pela liberdade, e a tendência é você chegar na governança, você chegar a um estágio de você poder governar a sua própria vida. Obviamente que quando nós pregamos a graça de Deus, nós temos a plena convicção e segurança, estamos tranquilos e livres do temor do mal, e nós temos a convicção de que nós estamos na cobertura espiritual daquele que ressuscitou. Veja bem, eu estou pastor Marcos Felipe, pastor José Luiz, que esteve domingo passado conosco aqui, nós estamos pastores, mas eu quero dizer a você que eu e você, nós, estamos debaixo da cobertura do Espírito Santo. No nosso entendimento, não existe essa questão de dizer assim: olha, você está debaixo da minha cobertura espiritual. Porque a grande verdade é que eu e você, nós somos irmãos, somos ovelhas de um mesmo pastor. Nós estamos no aprisco do Senhor Jesus, nós somos a igreja de Cristo, a noiva. Então, nós fazemos parte de um contexto, e é interessante entender esta revelação de que a cobertura espiritual é dele e somente dele. O Espírito Santo de Deus é quem nos ensina. Ah, mas eu aprendemos uns com os outros, sim, lógico, nesta terra. Há pessoas que foram vocacionadas a estudar, a pesquisar, há uns que têm um chamado diferente do outro. Você pode ver que nesta terra nós temos o médico, o advogado, o engenheiro, o técnico. Eu mesmo, eu sou técnico em eletricidade, sou eletrotécnico. A minha filha trabalha na área de beleza. Eu não posso chegar para ela e dizer: olha, faz assim, você vai fazer uma sobrancelha, um cílio assim, porque eu não sei, eu não estudei, eu não pesquisei, eu não mergulhei. Da mesma forma que ela não vai dizer para mim: pai, o senhor tem que instalar um disjuntor desta forma. Não é assim. Respeitamos as profissões, respeitamos aquele que é advogado, aquele que é médico, o entendimento. Tem até um ditado que diz assim: de médico e louco, cada um temos um pouco, cada um de nós temos um pouco. Às vezes nós queremos ser um pouquinho de médico, receitar um remédio, um chá, alguma coisa, mas nós temos a convicção de que cada um que estuda a sua área, que se aperfeiçoa, que pesquisa, ele pode chegar a ser um doutor, um pós-doutor. Acreditamos na neurociência, acreditamos naqueles que pesquisam, sim. Então, nós procuramos buscar com aqueles que sabem mais, estudar, sim, nos aperfeiçoar, para melhor também divulgar a nossa forma de expor o Evangelho da graça de Deus. Até na minha profissão, eu procuro sempre pesquisar com aqueles que sabem mais do que eu, aqueles que têm mais experiência. De vez em quando eu ligo para o meu amigo Márcio: professor, como é isso assim, assim, me ajuda aí, me dá essa força. Isso é normal, isso é comum. Agora, a nossa cobertura espiritual, Mãe Isabel, Irmã Maria, Irmão Domingos, que eu não citei, Irmão Dominguinhos, um grande abraço, um beijo para vocês aí, Irmão Stefano Delier, a nossa cobertura espiritual é do Espírito Santo. Então, quando nós lemos conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, existe um entendimento extenso de que a verdade da graça de Deus, ela não é engessada. A verdade da graça de Deus,
ela não fica parada a uma doutrina estática, a algo que você diz assim, é dessa maneira e tem que ser assim, senão você vai perder a salvação. Se você não fizer assim, você vai para o chamado inferno. Se você não fizer desta maneira, Deus não te abençoa. Esses dias eu conversava com alguém a respeito da barganha que se faz com Deus. Eu fui criado, e muitos de vocês foram criados assim, a barganhar com Deus. Senhor, eu vou jejuar 3 dias e 3 noites, para que o Senhor me dê aquela loira maravilhosa, aquela morena, ou aquele homem moreno alto, bonito e sensual. As pessoas barganham com Deus. Senhor, eu vou fazer assim, assim, para que o Senhor salve o meu irmão, a minha esposa, meu esposo, meu filho. E as pessoas estão até hoje sendo ensinadas a barganhar com Deus, com jejuns, com orações. O tema de hoje, talvez você possa estranhar, não falei ainda, é a parte 1. O tema é os princípios sólidos edificados do Evangelho da Graça, o reino estabelecido. Existem princípios que são sólidos, princípios que são, o que é solidez, né? Eu tenho aqui um aparelho em minhas mãos, que ele tem uma dureza, uma solidez, como diz no mundo offshore, um shore, né? A dureza shore é um elemento físico que esse elemento fundido, ele criou essa solidez do celular. Um outro elemento criou a solidez deste óculos. Então, cada elemento na física, na engenharia, ela tem um shore, ela tem uma solidez. A solidez do papel. O papel tem a sua solidez, mas que há, vamos dizer assim, uma variação da solidez do papel para a solidez desse material físico aqui, que constitui este computador, que constitui uma roupa. Existe variação de solidez. O Evangelho da Graça de Deus, né, os princípios sólidos, eles trazem uma solidez de uma forma que dizem para você assim, meu filho, meu irmão, a suficiência de Cristo, a suficiência de Deus, não precisa de mais nada. Você e eu não precisamos de sacrificar. Nós cantamos um louvor ainda agora sobre a porta da graça. Não é preciso sacrifício. O louvor diz, o que fiz, o que eu faço, o que eu possa fazer, não vai anular o que ele fez. Pois a graça não é o que eu faço, graça é o que ele fez. Sou abençoado com todas as bênçãos, eu não preciso sacrificar. O preço foi pago. Existe uma solidez neste preço que foi pago. O Evangelho da Graça de Deus, os princípios sólidos que foram edificados, você vai ver, mas por quem esse princípio foi lançado? Por quem ele é edificado? Eu e você edificamos constantemente estes princípios. A nossa convicção é plena de segurança, de tranquilidade. Estamos livres do temor do mal. Então, meus amados, quando lemos a Bíblia, este livro oriental, né, você pode até estranhar ao falar assim, mas assim como hoje nós temos a Bíblia como regra de fé, poderia ser que o Talmud fosse a nossa regra de fé, a Torá. Mas este livro que foi compilado, e houveram 2 escolas, a Vulgata Latina e a Septuaginta, que compilaram e deixaram alguns livros de fora. Por exemplo, o nosso irmão professor Fábio Sabino está dando aula de patrística, e nesta aula de patrística, eu tenho assistido alguns vídeos dele, ele fala sobre Clemente. Clemente escreveu livros e que não foram compilados, mas foram reconhecidos como livros sagrados. Está no cânon, está em um dos códices sagrados, mas não foi lançado aqui na Bíblia. Existem outros livros que não foram colocados aqui, e a tradição costuma dizer que só foi colocado aqui aquilo que Deus permitiu. Talvez
Eu costumo dizer que o maior livro que ainda é escrito é a minha vida, é a sua vida. Os atos de Deus, eles são escritos dia após dia nas nossas vidas, com o nosso testemunho, com aquilo que eu faço, com o reinar em vida. Como o Paulo Vieira costuma ensinar, que nós fomos chamados para a governança por cabeça e não por cauda, para crescer, para desenvolver. O povo de Deus, ele precisa enxergar, não que todos nós venhamos a ser, com todo respeito, os Silvios Santos da vida, nem todos nós vamos enriquecer financeiramente. Ser rico não significa dizer que você vai ter milhões na conta bancária. Ser rico, entender a graça de Deus, é ter esta riqueza do reino dentro de você, dentro de mim, é poder ser feliz todo dia, acreditar, crescer, acordar e fazer como eu fazia antigamente. Yes! 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 Você puxar de dentro aquela alegria que o Espírito te dá. Ah, mas Marcos Felipe, eu ainda estou com dívidas. Eu perdi um parente mês passado com Covid, né? Eu tenho problemas familiares, eu tenho filho que está preso nas drogas, eu fui traído. Todos nós, o próprio Jesus de Nazaré disse, no mundo tereis aflições. A graça de Deus, o conhecimento, a solidez deste evangelho, ele não nos isenta de problemas, não nos isenta de um cisco cair nos nossos olhos, não nos isenta de ter uma dor na carne. Logicamente, que quando eu conheço a graça, eu também entendo que a minha confissão, ela pode gerar saúde para o meu corpo físico. A minha confissão, ela pode gerar saúde para a minha mente. A neurociência, ela ensina que nós temos aqui na nossa mente, no nosso cérebro, nos nossos neurônios, né, nas sinapses neurais, nós temos remédio, uma caixa de remédio, e é uma realidade. Porque se você viver usando confissão negativa na síndrome urucaia, síndrome de Uruca, ó céus, ó vida, ó dia, ó azar, você vai ser um desgraçado. Agora, se você colocar na tua confissão diariamente, eu sou abençoado com todas as bênçãos, você vai entender que aquilo ali é remédio, é saúde física. Ah, pastor, mas eu tenho, irmão Marcos, eu tenho uma dor. A sua dor também pode ser curada pela sua confissão. Todos nós temos esse direito, essa herança de viver o reino. Eu não estou dizendo com isso que eternamente eu vou viver na carne. Você pode viver 70, 80, 90, 100, talvez até 120 anos. Tem uma passagem bíblica que diz que depois de 70 é enfado e canseiro. Mas nós temos visto aqui na terra ainda, o Silvio Santos, por exemplo, está com mais de 80. Pessoas com 84 anos, pessoa com uma virtude, durinha, pessoa em pé. A mãe da minha cunhada, a Carminha, tem mais de 80 anos. Você vê a Dona Enilda, um beijo para a senhora aí em Campos, Dona Enilda. Está, uma pessoa ativa, uma pessoa que conversa. Você não diz que tem 84 anos. E há pessoas que têm mais de 90. Então, as pessoas vão aprendendo, entendendo que a boa confissão, a alegria, você buscar de dentro. Às vezes eu acordo mal-humorado. Esses dias eu estava assistindo um programa que tem uma pessoa, não vou citar o nome, diz que quando acorda mal-humorado. É comum. Você pode acordar com uma pontinha de dor de cabeça, mas às vezes você levanta, olha para o espelho e você diz obrigado, meu Deus, yes, yes, yes. E aí você dá um sorriso, você faz a posição do super-homem, né? Aquela posição do camarada que tem a força lá de dentro. E aí você busca a força interna, o Espírito que está dentro de você, que te diz assim, olha, você pode, você consegue. Os problemas do dia a dia não são superiores ao reino que está estabelecido dentro de nós. Ah, Marcos, mas um dia eu vou morrer. Um dia todos nós vamos morrer. Essa carne física, ela vai ao pó, ela vai para o inferno. Todo mundo vai para o inferno. Deixa eu falar para você, talvez você não saiba. O conhecimento da graça de Deus nos faz entender. Para o inferno vai todo mundo, porque inferno não existe. Inferno é traduzido, é sepultura. Quando traduziram, jogaram no português e colocaram esse sentimento, uma das questões que nós vamos abordar também aqui, colocaram esta questão de inferno, um lago de fogo. E existia um lugar, existia lá em Jerusalém um lugar, e as pessoas não conseguem entender e visualizar que havia sim
era o Geena, aonde os delinquentes eram jogados para queimar os seus corpos ali. Havia um inferno verdadeiro, não este inferno espiritual que criaram, que a mitologia religiosa criou e pôs na mente das pessoas, e hoje para libertar. E eu fico pasmo, às vezes com pessoas doutores que ainda creem dessa maneira, ainda acreditam no diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Não entendem que o diabo foi o próprio conhecimento do mal que reside desde o início. Ele estava ali em Adão, ele estava no Éden com Adão, e não conseguem entender algumas colocações bíblicas, alguns entendimentos, e continuam tendo essa verbalização de que o inferno foi aquela mitologia que ensinaram, o diabo, tudo isso. Mas a graça de Deus, ela corrige essas distorções. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos nos posicionar em cada situação que é colocada no conteúdo. Situação histórica, moral, situação ética, profética, contemporânea, né? Muitos assuntos que foram tratados durante todo este tempo, né? Antes da cruz, até os dias de hoje, depois da cruz, antes e depois da cruz, os assuntos que foram tratados antes da cruz foram interpretados e conduzidos para cada período de tempo, como se aquilo que está escrito fosse abrangente ao período que você está vivendo. Ou seja, há pessoas que leem a Bíblia hoje e que leram a Bíblia no ano 2, no ano 3, no ano 5, no ano 70, no ano 120, no ano 200, no ano 300, até o ano 2000, 2001, 2021. Há pessoas que vão ler a Bíblia no ano de 2050, no ano de 3000, de 3100, porque a Terra não vai ser destruída, os anos vão se seguir, e vão achar que tudo aquilo que está escrito ali é profético para os dias de hoje, para aqueles dias que eles estão vivendo. Porém, quando nós lemos a história do povo de Israel, entendemos que as profecias, a grande totalidade foi para o povo de Israel e se cumpriu ali. O que se aplica à igreja depois da cruz, depois do ano 70, a igreja de hoje, a igreja daqui a 100 anos, a 200, a 1000, são as questões espirituais, as questões éticas, morais, que vão se aplicar ao ser humano no dia a dia. Então, da mesma forma que os judeus nos dias de Jesus de Nazaré esperavam um Messias político com o poder de governança terrena, analogamente, os religiosos de 500 anos, de 1000 anos atrás, os nossos contemporâneos, eles vislumbram uma volta de Jesus ou um reino poderoso nesta terra. Os religiosos, eles acreditam que Jesus vai voltar e que vai sentar no trono com um cetro de ouro e que vai reger contra os Estados Unidos, contra a China, contra a União Soviética e os demais países que vão surgir hoje na Terra. Nós temos uma faixa de 193 países, né? 193 estados constituídos. Eu não sei daqui a 100 anos quantos vão existir, mas as pessoas religiosas estão aguardando a volta de Jesus. Ontem mesmo eu estava assistindo uma aula em que o palestrante ele fez essa citação, porque muitos foram ensinados e não conseguiram entender o valor histórico daquilo que Jesus falou em Mateus 24. Então existem muitos assuntos, como por exemplo, o inferno, o diabo, o apocalipse, a volta de Jesus, as profecias que foram para Israel. Parece até que eu estou chovendo no molhado, estou falando algo que falei ainda agora, mas estou reforçando, porque esse aprendizado é bom repetir. Quando você repete, você vai mentalizar, você vai refletir, você vai estudar, vai pesquisar, e você vai ver que nós estamos falando um contexto verdadeiro, um contexto da verdade histórica que revela-nos que a Bíblia, o livro histórico já se cumpriu. E o que se cumpre hoje para mim, para você, é um reino estabelecido. O Pentecostes, com as línguas estranhas, que na verdade não é uma língua, com todo respeito, abrindo parênteses, recanta lá, pachilhão, darabichi, cantarabalabá, não é nada disso, de balabalá, como alguns até debocham e falam algumas palavras esquisitas, mas não é nada disso. Eu vivi isso na minha vida, com todo respeito, porque
O Pentecostes era uma festa específica do povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja de Cristo estabelecida nesse reino. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver que é bem claro que as pessoas que vinham dos países que estavam ali, daquele mundo de então, ouviam falar nas suas línguas. Não ouviam falar palavras desconexas. Eu fui ensinado assim, e eu não tive nenhum sobrenatural que veio sobre a minha vida, e eu comecei a falar, como eu ouço alguns que eu conheço e respeito, que disseram que o sobrenatural veio, foi um momento de êxtase. Acredito que foi algo produzido pela própria mente, com todo respeito aos psicanalistas que são pastores. Eu acredito nisto. Mas a experiência que eu tive foi de imitar a minha mãe e o meu pai. De tanto insistirem para mim, com o joelho dobrado, falou, fala em língua, eu repetia o que minha mãe falava, o que meu pai falava, e aí, pronto, foi batizado no Espírito Santo. E a mentira se estabeleceu sobre a minha vida, como sobre a vida de trocentas pessoas dentro das denominações que existem por aí, respeitando. Eu volto a falar, nós temos respeito, sim, às pessoas, mas com o tempo as pessoas vão entender, como nós temos visto, muitos e muitos líderes com 30 anos. Se você entrar no canal do Pastor Geraldo, você vai ver homens da igreja XYZ, igreja entre aspas, porque a igreja sou eu e você, que largaram, que deixaram. Talvez homens que deixaram salários de 15 mil, de 20 mil, porque tiveram a mesma revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, que foi passada à minha pessoa, à pessoa de muitos outros, o mesmo entendimento de que nós não vivemos o aio, de que nós não vivemos a lei. Além dessas línguas estranhas, de tudo isso que eu citei, tem a guarda do sábado, que também era específica ao povo de Moisés, batismos, jejuns, tradições que invalidam a palavra. O próprio Jesus de Nazaré citou isso. Jesus mostrava àquele povo que eles faziam tradições, eles davam valor ao lavar das mãos e invalidavam algo que na lei deles tinha um valor maior, que era a questão do pai e da mãe. Vocês valorizam mais limpar as suas mãos do que vocês guardar o amor ao pai e à mãe de vocês, honrar pai e mãe, que era um mandamento com promessa. Ah, Marcos, mas esse mandamento com promessa é extensível a nós. É extensível a nós, como eu falei, as questões éticas, morais, obviamente que se estendem à vivência humana nesta terra. É uma coisa de lógica, de você raciocinar. É um culto racional, como Paulo falou. Façamos o nosso culto racional, sim. Honrar pai e mãe é uma coisa óbvia. Não é porque está nos 10 mandamentos, que nos 10 mandamentos eu tenho que cumprir o sábado. Se você analisar e verificar o sábado dos 10 mandamentos, ele era um tipo de Jesus Cristo, ele era um símbolo de Cristo. O povo guardava o sábado, como também pegava o filho rebelde, lá dentro do 613, e mandava para o sacerdote matar. Como também ali dentro, o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que oferecer sacrifícios pelo povo. Era um pacote só. As questões morais, elas permanecem, óbvio. Você quer ver algo interessante? Quando eu fazia o ginásio, eu estudava história, eu me lembro que a professora citou o Código de Hammurabi. Então o Código de Hammurabi e as leis de Moisés foram paradigmas para que toda a sociedade da Terra utilizasse para criar o seu Código Civil. As leis do Brasil, as leis dos Estados Unidos, as leis de outros países têm como base o Código de Hammurabi, as leis cíveis de Moisés. Então, como o próprio Paulo diz, examinai tudo e retém o que é bom. É notório que tudo isto que foi criado em termos éticos e morais tenha sido baseado nas leis que foram entregues a Moisés. Mas nós precisamos entender e fazer a divisão, a separação do que é espiritual e do que é humano para aplicar nesta vida terrena. Então, um princípio que é preciso visualizar, em mais 15 minutos, porque nós vamos prosseguir semana que vem, meio-dia e 15 eu termino, on time, são meio-dia e 1. Um princípio que é preciso visualizar, a lei foi dada a Moisés originalmente como um ministério de morte e condenação pelo próprio Deus, tendo o objetivo de imputar o pecado, trazendo a morte. E foi um tutor, um aio, como dizia Paulo, conduzindo o povo de Israel até Cristo. Você pode observar
que o povo de Israel, mesmo tendo a lei, em diversos momentos agiu com rebeldia. Foi um povo rebelde. A lei não era eficaz. A eficácia do reino eterno que está em mim e você, e que hoje nos faz ter um entendimento. Lembra do conhecimento do bem e do mal que Adão teve, Eva teve? Aquele mesmo conhecimento do bem e do mal eu e você temos, com a grande diferença que hoje nós temos o fiel da balança, que é o reino estabelecido, que é o Espírito que habita em você e habita em mim, e que diz para mim, isso é certo, isso é errado, e que gera o equilíbrio, onde a minha vontade da carne, como Paulo disse, tem que ser suportada. Fazei morrer as vossas vontades carnais. Porque as vontades carnais, elas existem, vão continuar existindo. O pecado que se diz respeito à obra da carne, elas vão continuar existindo. Mas tanto é que Paulo, ele diz que nós fomos chamados para andar em obras perfeitas, preparadas de antemão. Que obras são essas? Não são as obras da lei. É esse reino espiritual que está dentro de você, está dentro de mim. É esse conhecimento do bem e do mal, onde eu e você sabemos discernir o que é certo. É certo adulterar? Não é. É certo matar? Não é. É certo roubar? Não é. É certo mentir? Não é. Mas todos nós temos dentro de nós uma carne que vai continuar tendo inclinação a fazer só coisas erradas. Mas por isso o fiel da balança foi posto em nós. Por isso Deus, ele pelo seu Espírito, ele disse assim, vou mudar a história. E mudou. Depois da cruz, foi outra história. É outra história. Por isso que nós pregamos e entendemos que não existe mais pecado. O pecado de acusação contra Deus. É o pecado que era justamente a transgressão da lei. A carne pecadora continua em mim. Mas eu recebi um dispositivo, é como um interruptor. É um dispositivo que está escuro. Se você acende o interruptor, ele ilumina. Eu tenho um dispositivo em mim, que é o Espírito. Quando eu ativo no momento em que eu preciso, ele me ilumina e diz assim, caraca, como diz o Paulo, caraca, eu não vou fazer isso daí. Isso não é para mim. Os filhos da perdição já não vivem assim. Eles vão entrando no buraco. Quanto mais você mostra a ele, não, olha só, não, eu não sabia. Eu não sabia disso, não. Mas o somos, não, eu não sabia. O indivíduo insiste dizendo que não sabia. Geralmente, eu não posso julgar, ninguém está escrito filho da perdição. Mas pelos frutos conhecereis a árvore. Então, o Evangelho, a boa notícia, ela é algo específico. Ela teve a sua especificidade para o judeu e para o gentio. Você sabe que Evangelho significa boa notícia? E nós tivemos a questão de dois evangelhos. Um que foi específico para os judeus, com validade até o ano 70, né? Teve a sua validade, ele teve período de validade, né? Como um produto que você compra na prateleira, isso aqui vale até dia 31 de janeiro. O dia 1º de fevereiro já não vale mais, ele vai estragar, ele vai perecer. O evangelho específico para os judeus, com validade até o ano 70, e o evangelho revelado a Paulo para os gentios, que também teve abrangência aos judeus, da fase transitória, que houve da igreja do antigo pacto para o novo pacto, para a nova aliança, para o reino eterno. E este evangelho, nós vamos ver algumas passagens agora, nós vamos prosseguir semana que vem, falando mais um pouco sobre esta solidez, né? Esta solidez que nós estamos falando. Mas este evangelho, ele foi revelado, como lá em Romanos, ele foi mostrado como o evangelho da circuncisão, da incircuncisão. Romanos capítulo 15, abra a sua Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 15, verso 8. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo
dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então, quando nós entendemos este contexto, a vinda de Jesus Cristo, ela não foi, a princípio, para nós, os gentios. A salvação que Jesus Cristo trouxe foi para os da circuncisão. Houve o Evangelho que foi estabelecido para o povo judeu. E Paulo, ele explica aqui aos romanos que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão. Então há dois evangelhos. Veja em Mateus 10, do 6 ao 7, como também é explicado isto, qual foi a funcionalidade que foi dado a Jesus de Nazaré. Mateus, capítulo 10, do 6 ao 7. Do 5. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. E você vê que essa palavra aqui, ele diz que ao invés de ir aos gentios, vá ao povo de Israel. No original grego, é ao invés. Ao invés de ir aos gentios, vá ao povo de Israel. E quando nós comparamos com Marcos 16:15, onde Jesus fala aí de pregar o evangelho a toda criatura, é óbvio que se você raciocina, o mundo que Jesus estava falando era o mundo do Império Romano, era aquele tempo ali, porque nós observamos e vemos que Jesus não estava pregando aquele povo, nenhum daqueles que estava falando iria viver 500 anos, 300 anos, 1000 anos. Você pega o capítulo 24 de Mateus e você vê que ele mostra isso claramente. Semana que vem nós vamos ler sobre isso, daqui a pouco estaremos parando aqui. E ele fala que o evangelho deveria ser pregado a toda criatura daquele mundo de então, daquelas etnias ali, porque os judeus já estavam dispersos. E há um segundo evangelho, que foi revelado a Paulo para os gentios com abrangência aos judeus, da fase transitória. Como você vê lá em 1 de Tessalonicenses 1:5, Paulo diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vós em seu favor. E aí Paulo, em Gálatas capítulo 2:7, ele também fala sobre este evangelho. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Então está aí. Há dois evangelhos. O da circuncisão, o que Jesus de Nazaré veio fazer, salvar o povo judeu. Jesus não veio salvar a nós. Jesus veio salvar o povo judeu, estabelecer a nova aliança, um novo pacto de superiores e melhores promessas, que foi abrangente ao judeu, mas que também resvalou a nós, os gentios, e consequentemente estabeleceu o seu reino, onde todos os que nasceram depois desse ano 70, depois da cruz do Calvário, já nasceram no reino. Não há transgressão. A transgressão era específica ao povo judeu. A salvação que Jesus veio trazer foi específica ao judaísmo. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, da transgressão. Assim como, aí Paulo prossegue, em Gálatas 2:7, assim como a Pedro, aos circuncisos. Então há dois evangelhos. O da incircuncisão, que foi revelado a Paulo, e ao que foi revelado a Pedro, o da circuncisão. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Nós vamos ler mais na frente, vamos prosseguir semana que vem, mostrando que Paulo, ele veio pregar o evangelho aos gentios, sim, mas naquela época em que Paulo estava pregando,
a igreja ainda estava mesclada. Judeus e gentios caminhavam juntos. E a parte doutrinal que Paulo ensinou, muitas situações que Paulo ensinou para o povo judeu, foi específica para aquele povo, como ele estava aguardando a volta de Jesus. Ele achava até que ele ia estar vivendo o período que Jesus voltasse, ele não viveu, ele aguardava. O arrebatamento do qual Paulo falou não tem nada a ver com o arrebatamento de um corpo físico. Então nós vamos estudar, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão no próximo domingo e entender, conforme nós estamos falando, sobre esta questão da solidez. Esta solidez, o tema de hoje ele é bem claro, os princípios sólidos, edificados do Evangelho da Graça. Por que edificados? Semana que vem nós vamos ver o que é edificados, ou edificando. Se você parar para observar, nós que pregamos a graça de Deus hoje, estamos trazendo a edificação. O Evangelho ele é edificado dia após dia, na sua vida, na minha vida. E são conhecimentos sólidos, princípios sólidos, que vão fazer com que aqueles que ouvem saiam dos calabouços, saiam da escravidão da religiosidade, da escravidão dos homens, até mesmo muitos que lideram, que possam entender que também estavam equivocados. Então, eu tenho 2 minutos apenas para agradecer a você que está conosco, mas te fazer um convite. Que na próxima semana você possa participar conosco. Ore, interceda. E se você quiser contactar-nos, o DDD é 22 98155 2308. Se você quiser abençoar o Ministério Graça e Intimidade, nos nossos projetos, naquilo que nós estamos procurando fazer, precisamos de uma câmera melhor para desenvolver o nosso trabalho aqui, de alguns aparatos técnicos, e contamos com o seu apoio, com a sua generosidade. Faça contato conosco, ore por nós, ore por este ministério, juntamente com cada um de nós que estamos orando. E continue fazendo este acesso. Os temas que nós estamos pregando, no domingo que vem estaremos de volta na parte 2 deste tema. Quero convidar você para participar conosco deste tema maravilhoso. E desejo a você que tenha um domingo abençoado, uma semana ótima, e que você possa entender que há princípios sólidos que estão sendo edificados do Evangelho da Graça, que é o reino estabelecido pelo Espírito Santo, que habita você e que habita eu. Boa semana, beijo do pastor Baixinho, um abraço maravilhoso para você e para a sua família. O reino está estabelecido em você. Deus é contigo. Abençoado!